Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento. É uma honra e um prazer estar mais uma vez com vocês nessa memorável página desse laborioso Centro Espírita. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jesualdo, e para quem conhece também. E como foi previsto, nós vamos iniciar a palestra às 20 horas. Eu inicio com uma pequena prece. Como todo trabalho espírita é iniciado com uma prece, para nos harmonizarmos com a espiritualidade. Farei a palestra aí de mais ou menos 30 minutos. Na sequência faremos as vibrações, e agradecimentos. E eu peço que quem deseje, pegue o seu copo com água, deixe ao lado, que certamente a espiritualidade vai energizar estas águas. E elas serão os nossos remédios a qualquer mal que porventura tenhamos. O título da palestra que foi divulgado é Necessidade da Vida Social. Então, vamos chegando, minha gente. Deem um ok se estiver o áudio chegando a contento, e a imagem também. O vídeo, o áudio. Eu gostaria de um retorno de vocês se a transmissão está chegando para todos. Por enquanto eu não consigo ver. Não estou conseguindo ver absolutamente nada. Se alguém estiver me ouvindo e vendo, por favor, dê um retorno para que eu saiba que está tudo correndo conforme o previsto. Está tudo ok então, meus amigos? Vamos iniciar então com uma pequena prece de agradecimento por esse momento, por estarmos juntos mais uma vez. Cerrando levemente os nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade de servir. Fazendo uma leve introspecção para que possamos encontrar a divindade dentro de cada um de nós. Para agradecermos pela vida, pelas oportunidades e pelo auxílio dos bons espíritos. Principalmente agradecer por Jesus, nosso modelo, nosso guia, que encarnou na Terra somente para nos ensinar a amar e permanece conosco até os confins dos tempos. Mestre amado, na certeza da sua presença, porquanto é em seu nome que estamos reunidos, sob as bênçãos de Deus e o concurso dos bons espíritos, nós pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita,
Que Deus, nosso Pai, o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Há uma parábola antiga que eu gosto muito, que trata de um pintor. Um pintor muito famoso, já estava consagrado no mundo da arte, mas ainda não estava satisfeito. Este pintor, ele desejava pintar o quadro da sua vida, o quadro no qual ele fosse lembrado na posteridade, um quadro que seria a sua Mona Lisa, assim como Leonardo da Vinci teve a sua Mona Lisa, a sua Santa Ceia. Ele queria um quadro nesse teor, um quadro no qual ele fosse sempre lembrado na posteridade. Para isso ele pensou em pintar a coisa mais bela que existe no mundo. Mas como? Qual seria a coisa mais bela que existe no mundo? Que figura, que imagem ele iria retratar que simbolizasse a coisa mais bela do mundo? E não tinha inspiração nenhuma, nenhuma imagem lhe vinha à cabeça. Ele pensava em pintar um quadro simbolizando a paz, mas tantos outros quadros já foram pintados. Ele pensava em pintar um quadro representando o amor, mas tantos quadros já haviam sido pintados nesse terror. E ele não sabia então o que pintar, para que o seu quadro ficasse consagrado e ele fosse lembrado na posteridade por aquele trabalho. Não tendo inspiração alguma, ele saiu a caminhar em busca de inspiração. Que coisa ele pintaria que fosse a coisa mais bela do mundo? Depois de andar bastante, eis que ele encontra uma noiva. Uma noiva em vestido de noiva, indo à capela para se casar. Ele então aproveita a oportunidade e pergunta para aquela jovem qual é, na opinião dela, a coisa mais bela do mundo. E ela fala: a coisa mais bela do mundo é o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. E vai embora. E ele começa a pensar o amor, o que pintar, que imagem eu deveria pintar que represente o amor. Difícil, não? Porque eu quero a tela mais linda do mundo. E continuo andando e pensando na possibilidade de pintar uma imagem que retratasse o amor. Quando ele encontra um soldado carcomido pela guerra, andando tropegamente, machucado, ferido. E ele lhe pergunta: soldado, na sua opinião, qual é a coisa mais bela do mundo? E o soldado diz: ah, meu filho, a coisa mais bela do mundo é a paz. E a coisa pior que existe é a guerra. É a paz, meu jovem, a coisa mais linda do mundo. Então ele fica agora mais confuso ainda. Como pintar um quadro que retrate o amor e a paz? E ele fica confuso e vai andando e pensando em algo que represente o amor e a paz e não encontra absolutamente nada. Quando de repente ele encontra um padre e ele resolve perguntar àquele velho padre qual era a coisa mais bela do mundo. E o padre fala: ah, meu filho, a coisa mais bela do mundo é a fé. A fé é a coisa mais bela do mundo. E ele continua andando e agora mais preocupado ainda. Como eu vou pintar isso tudo? Como eu vou pintar uma imagem que retrate a fé, o amor e a paz? A fé, o amor e a paz, que imagem eu vou pintar? E não encontrando respostas, não encontrando inspiração alguma, aquele jovem pintor retorna ao seu lar. E quando chega no limiar da sua casa, da sua porta, seu filho pequeno corre e pula no seu colo, e ele olha no olhar do filho e sente a segurança que o filho tem, tendo ele por perto. Então ele olha nos olhos do filho, naquele sorriso aberto, naquele gesto espontâneo, e ele vê fé. Ele vê fé no olhar do filho. Muita fé. Entra
e a sua esposa querida vai lhe receber com um largo sorriso, lhe abraça e lhe beija, e ele sente naquele gesto da sua esposa o amor. E ali, naquele ambiente doméstico, no interior do seu lar, ele sente aquela paz que o velho soldado havia descrito. Pronto, ele agora descobriu qual seria a tela mais bela do mundo e pinta a sua tela. A tela mais bela do mundo, segundo o seu conceito. E depois que termina a pintura, ele a batiza com o nome de O Lar. O lar, meus amados. O lar é a coisa mais bela do mundo. E quando eu falo lar, eu não quero dizer casa, porque casa é o recinto de alvenaria que nos abriga. Quando eu digo lar, eu falo um lar onde a gente vê hoje em dia por aí muitos lares que vivem em pé de guerra, não é lar. Mas a gente vê por aí hoje muitas pessoas que não querem chegar em casa, se sentem desconfortados ao chegar em casa, porque o ambiente não é promissor, porque o ambiente não é bom, então isto não é lar. Quando eu falo de lar, eu lembro da tela desse pintor. Um lugar onde você encontre fé, onde você encontre amor e onde você encontre a paz tão esperada. Esse é o verdadeiro lar. O lar, meus amados, é a célula máter de uma sociedade. É no lar o verdadeiro laboratório do amor, onde a gente aprende a amar, onde a gente se reencontra muitas vezes com os nossos desafetos do passado e se encontra numa encarnação para aprendermos a amá-los e eles nos amar também. Lembrando as palavras de Jesus quando disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Então, uma existência é o caminho e o lar, muitas vezes, é o lugar onde podemos nos agrupar todos, embora às vezes desafetos do passado, mas numa existência onde nos encontramos no lar, a gente tende a desenvolver o amor, a tolerância, o perdão, não é? Lázaro, o espírito, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que no início nós éramos só instintos. Depois, avançados e corrompidos, nós éramos instintos e sensações. E hoje, mais avançados e instruídos, nós somos instinto, sensações e sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. Então é uma escala. Um dia nós saindo do reino animal, recém-saídos do reino animal, prevalecia em todos nós o instinto. E vivíamos basicamente pelo instinto como os animais mesmo. Nos assemelhávamos muito aos animais. E éramos nômades. Não tínhamos casas, não tínhamos lares. Vivíamos a andar pelo mundo a buscar comida. Realmente muito parecido o sistema com o sistema dos animais. As nossas primeiras encarnações aqui na Terra. E depois de milhares de anos, de centenas de anos, nós fomos desenvolvendo junto com os instintos sentimentos. Né? Começamos a fazer amizades, a nos afinar com um ou com o outro. Né? Sensações começaram a aparecer no nosso espírito. Nós já éramos então instintos e sensações. Chegou uma época que nós percebemos que não precisávamos mais andar tanto em busca de comida, que poderíamos ficar parados, plantar, colher, não é? Não precisávamos andar tanto. Aí deixamos de ser nômades e passamos a constituir família, né? Uma família um pouco ainda brutalizada, é claro, mas família. E hoje nós sabemos exatamente como é a família nos tempos modernos, né? Então nós vamos avançando. Instintos, sensações e sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. O amor ágape, aquele amor altruísta que sai de nós mesmos em benefício do próximo. Esse é o objetivo da vida. E é no lar
nesse verdadeiro laboratório do amor, onde podemos desenvolver todas essas aptidões de amar. Todas as aptidões de amar. Né? E Jesus, que enquanto nosso governador planetário, ele sempre nos mandou grandes avatares, grandes mensageiros divinos, para nos deixar a nossa própria sorte, para não nos deixar a nossa própria sorte, entregues à mercê de nós mesmos. Não. Jesus, no decorrer da história da Terra, ele sempre nos mandou espíritos muito mais avançados para as épocas em que viveram, para nos ensinar a amar. Né? Foram Confúcio, foi Buda, foi Zoroastro, foi Sócrates, foi Platão, foi tantos outros, né? Os grandes profetas da antiguidade, Moisés com a primeira revelação. Então Jesus sempre mandou avatares com o objetivo de nos ensinar a amar. E o amor é o ápice do sentimento. Essa é a nossa escala, essa é a nossa preocupação de crescermos desenvolvendo amor em nós mesmos. Não é? Por isso que o ser humano sempre foi, desde que deixou de viver só, de andar sozinho na vida como nômade, ele sempre foi um ser gregário, gregário por natureza. É muito ruim viver só. A gente precisa viver em comunidade, porque temos aptidões diferentes. Né? Temos aptidões diferentes e precisamos aprender uns com os outros. O isolamento, o insulamento, né? Andando como um misantropo sozinho pelo mundo, jamais vamos crescer como deveríamos crescer, como devemos crescer. Porque cada um tem que aprender com o outro. Às vezes eu tenho algumas aptidões que o outro não tem, ele pode aprender comigo. Aquele tem aptidões que eu não tenho, eu posso aprender com ele. Então a vida em sociedade é isso, né? Aptidões diferentes, pessoas de diferentes níveis, aprendendo uns com os outros, aprendendo o sentimento de fraternidade. E é importante lembrar aqui que a lei de sociedade é uma das leis naturais, é uma lei divina. Por isso que o homem é um ser gregário por natureza, porque é uma lei de Deus, é uma lei natural. Não dá para viver só, em absoluto. Né? A lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei divina. Na questão 770, Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão do isolamento, essas pessoas que procuram viver só, se é interessante isso, se é correto. E os espíritos respondem que não, que nós precisamos viver juntos. Kardec faz algumas perguntas ali, da questão 770 em diante, e os espíritos vão respondendo. Tem pessoas quando se isolam é por puro egoísmo, né? Porque não querem repartir com os outros o que sabem, porque se acham autossuficientes e não quererem aprender nada com os outros. Aí Kardec fala que quando a pessoa se isola para não ser contaminado, né? Contaminado pelas imperfeições do povo, dos outros. E os espíritos respondem que é um egoísmo duplo. É um egoísmo duplo. Se afastar do egoísmo e não querer ser contaminado pelo egoísmo dos outros é um egoísmo duplo. A gente precisa viver em sociedade, uns ajudando aos outros. Não adianta se isolar. Não crescemos quando estamos isolados. A misantropia, os misantropos que andavam solitários pelo mundo, os antigos terapeutas, não é? Isso não ajuda em nada no crescimento. As pessoas que vivem clausuradas, pensando que assim crescem espiritualmente, não crescem. Não crescem. Madre Teresa de Calcutá, quando precisou desenvolver suas missões aqui na Terra de ajudar os mais pobres, né? Ela teve que pedir permissão ao Papa para sair dos muros do convento, porque sabia ela que, presa, enclausurada em um convento, ela não poderia desenvolver o amor às pessoas, né? Levantar o caído, ajudar os leprosos. Tinha que ter contato com a civilização. Ela precisava sair além das fronteiras do convento em Calcutá para ajudar os caídos, para ajudar a pobreza. Presa no convento, ela não poderia jamais desenvolver o amor que ela desenvolveu. Então, a vida em sociedade é isso. É uns ajudando aos outros, é saindo de mim mesmo. Se aquele samaritano da estrada estivesse vivendo enclausurado, né,
preso em algum mosteiro, em algum convento da época, jamais ele teria a oportunidade, segundo Jesus, na parábola do bom samaritano, de ajudar o caído da estrada. Meus amados, então, viver em sociedade é uma lei benigna, é uma lei que nós precisamos viver em sociedade, uns ajudando aos outros. Por isso que eu ilustrei a palestra com a história do início, com a parábola do início, porque o lar é o verdadeiro laboratório, onde a gente aprende a amar, a tolerar uns aos outros, né? Mas é importante que esse amor saia além da fronteira do lar e se irradie, na medida do possível, para todos os rincões da terra. Porque na verdade nós somos seres humanos, filhos de um mesmo Pai que é Deus, vivemos numa sociedade terrena e a gente precisa a desenvolver o amor fraterno, né? Então, na família a gente aprende, mas a gente precisa aprender na família para exercitar lá fora. Muitas vezes nós somos bons lá fora e às vezes cruéis dentro de casa. Está errado. É porque em casa a gente se abre mais, é o nosso ambiente, a gente se sente mais livre. Mas é justamente em casa que a gente precisa desenvolver o amor, para dar o exemplo lá fora. E não o contrário, dar exemplo lá fora e o mau exemplo na casa, como muitas vezes a gente vê por aí, não é o ideal. O ideal é que a gente aprenda a amar em casa e desenvolva esse amor além das fronteiras do ambiente doméstico. Esse é o objetivo, né? A misantropia, viver sozinho, não é o ideal. Jesus, ali no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14 de Mateus, ele fala que não dá para acender uma lâmpada e colocar embaixo da mesa. É preciso acender uma lâmpada e colocá-la em cima do velador, para que ilumine a todos. E na sequência ele fala: brilhe sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, para que eu faça brilhar a minha luz diante dos homens, eu preciso amar. Os homens precisam ver o meu amor para com eles. E talvez eu convença ou converta mais pessoas com o meu comportamento desse jeito do que ficando enclausurado dentro de um ambiente qualquer fechado. Né? Lá no. Jesus fala isso, né? E lá em Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve a mesma coisa. Para que sejamos, ele fala para os filipenses, aquela comunidade de Filipe, que eles vivam uma vida impecável, para que todos vejam a luz que sai deles e se convertam ao cristianismo. Ou seja, Paulo quer dizer para os filipenses o seguinte: transformem-se, vivam em união, vivam em fraternidade, façam brilhar a sua luz diante deles, para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem ao Pai. Então, Jesus é muito claro, né? Quando diz: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Não é? Em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer lugar do mundo em que nós nos situarmos, a gente precisa ter um comportamento ilibado. Em qualquer lugar. Para que as pessoas nos olhem e digam: moxa, mas que religião é a sua? Que religião você professa? Porque você é diferente. Nossa, como é prazeroso ouvir isso. Como é prazeroso ouvir isso. Não, eu não vou em tal lugar. Muitas vezes, a gente ouve muitas vezes um companheiro falar: eu não vou em tal lugar que eu não quero me contaminar. Ali não é lugar de espírita, ali não é lugar de cristão. Como não? O lugar de espírito, o lugar de cristão é em qualquer lugar. Certa vez, Chico Xavier ia andando pela rua, encontrou uma mulher que queria conversar com ele. Ele então parou para dar atenção àquela mulher, e a mulher olhou para o outro lado da rua e viu um bar. Disse: vamos ali, Chico, vamos tomar um café no bar enquanto eu falo o meu problema para você. Aliás, Chico convidou a mulher para irem ao bar para tomarem um café enquanto ela contava o problema dela para ele. Ela então olha para o Chico e fala assim: o que, Chico? Um espírita dentro do bar? Não é um lugar ideal. Aí Chico olha para ela e fala: minha filha, quando um espírita entra em um bar, o bar se transforma em lar. Olha, que bacana, não? Então, é o nosso comportamento que vai mudar o mundo ao nosso redor. Embora a gente não possa mudar o mundo, podemos mudar a nós mesmos. E a nossa aura e o nosso comportamento pode contagiar um ou outro. Não dá é para viver preso, né? Não dá é para viver preso.
Né? Tem uma pequena história que fala que existia uma cidade, que todas as pessoas que entravam na cidade, elas eram apelidadas por alguém. Não tinha uma pessoa naquela cidade que não tivesse apelido. Todas as pessoas que entrassem na cidade não podiam passar 2 dias que já adquiriam um apelido. Aí um dos amigos falou assim para os outros: eu fico naquela cidade uma semana e eu tenho certeza que eles não vão pôr apelido em mim. Ah, vai. Todo mundo que entra naquela cidade sai de lá com um apelido. Ele diz: pois eu aposto que eu fico uma semana nesta cidade e ninguém coloca apelido em mim. Tá bom. Então fizeram as apostas e ele resolveu ir para aquela cidade na calada da noite. Vou entrar na cidade na calada da noite, pensou ele. Vou me hospedar num hotel, faço uma reserva para uma semana, fico no último andar do hotel, fechado, peço para levarem meus alimentos lá no quarto, coloquem nos pés da porta, depois eu vou lá, abro a porta e pego o alimento. Eu não quero ver ninguém. E eu quero ver se eu não passo uma semana nessa cidade sem ganhar apelido. Vou ganhar a aposta. Então ele entra na cidade na calada da noite, ele procura um hotel, pega o quarto do último andar, né, e avisa para o recepcionista, para o gerente do hotel, que não quer ver ninguém. Quando for no horário das refeições, que alguém leva a refeição para ele, coloque na porta, e logo ele abre a porta e pega, porque ele não quer ter contato com ninguém. E assim ele faz. Vai ganhar a aposta, porque ninguém vai vê-lo, consequentemente ninguém vai lhe colocar apelido. Então ele chega no hotel e pede o andar de cima, para ficar isolado mesmo, e conversa que quer a comida na hora da comida aos pés da porta, do lado de fora, que logo ele pega, e assim ele faz, e sobe. Então lá em cima, passa o primeiro dia, o segundo dia, ele começa a ficar enfadado ali sozinho, né, dentro daquele quarto. Ele abre as venezianas, a janela do apartamento lá em cima, para olhar para fora. E ele vê a praça bonita que tem lá embaixo, né? Então, de vez em quando ele abre a janela e coloca a cabeça para fora e olha a praça, né? E tal. Entra novamente, fecha a veneziana. E de vez em quando ele faz isso. Ele abre a janela, coloca a cabeça para fora, dá uma olhada lá e fecha novamente. Durante os 7 dias ele fez isso. Abre a janela, coloca a cabeça para fora, fecha a janela e tudo. E aí, quando se passa os 7 dias, ele desce, né, acerta a conta do hotel e vai voltar para sua casa. Mas na praça tem um engraxate que ele visualizou lá de cima, das vezes que ele olhava para fora. E foi engraxar o sapato. Então ele se senta na cadeira do engraxate e na hora que se senta, o engraxate olha para ele e fala assim: vai tinta ou graxa, seu cuco? Porque ele colocava a cabeça para fora toda hora, já ganhou o apelido de seu cuco. Não é? Então não teve jeito. Não adianta ele se isolar para não ser contaminado, que ele foi contaminado do mesmo jeito. Né? Essa pequena história é somente para nos lembrarmos que a gente não pode viver solitário. E aquela pessoa que é solidário jamais será solitário. Solidário é o oposto de solitário. Então devemos deixar de ser solitários para sermos solidários, para sairmos de nós mesmos em benefício do próximo, né? Para pedirmos ajuda quando estivermos necessitando de ajuda, para vivermos em união uns com os outros, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que um ajude o outro. Todos os grandes avatares que vieram para a Terra, eles não ficaram enclausurados em lugar nenhum. Eles saíram a campo para desenvolverem amor, ensinarem, passarem seus ensinamentos, né? Para praticarem a caridade, para com eles mesmos e para com os próximos. Todos os avatares. O próprio Jesus, ele precisou arregimentar ali um colegiado de 12 apóstolos, né, que ministrava com ele diretamente, né, os ensinamentos que ele queria professar, fora os milhões de discípulos que ele aderiu durante a caminhada dele aqui na Terra. Mas Jesus não parou um só minuto. Nos evangelhos constam 3 anos do apostolado de Jesus. Somente 3 anos é o que consta nos evangelhos. Mas bastou 3 anos para que Jesus deixasse esse legado de amor incomparável. Bastou 3 anos. E para isso,
Jesus ficava hospedado em Cafarnaum, na casa de Pedro, mas Jesus não parava. Mas Jesus andava pelas margens do mar de Genezaré, do mar da Galileia, nas montanhas de Getsemane. Andava pelas praças de Jericó, de Cafarnaum, de Betânia. Jesus não parava. Vivia sempre em contato com o necessitado, disposto a levantar o caído, a fazer aquelas curas que ele realizou, porque enclausurado ele jamais poderia fazê-lo. Preparou os discípulos e mandou de dois em dois para expulsar demônios, para levantarem os caídos, para falarem do reino de Deus, para ninguém ficar parado, para ninguém ficar enclausurado, mas saírem divulgando a mensagem do reino. Né? Buda era um jovem rico, príncipe, que o pai não queria que ele fosse um missionário, como alguns profetas da antiguidade diziam que aquele menino seria um enviado de Deus, né? Um homem santo. Ele não queria isso. Ele queria que o príncipe, seu filho, fosse realmente um rei, administrador de terras, e não um santo. E o enclausurou até a idade dos 29 anos, quando ele saiu de casa, não é? E aí ele encontrou com a dor humana. E aí ele não quis saber de outra coisa, abdicou de toda a sua vida de príncipe, toda a sua vida de riqueza, para sair pelo mundo, a amar, a ensinar técnicas de concentração, de meditação e de cura. Então, todos os grandes avatares saíram de si mesmos em direção do próximo. E é isso, meus amados, que Jesus espera de cada um de nós. Que não vivamos enclausurados, que não vivamos presos em espécie alguma, mas que saiamos sempre a deixar brilhar a nossa luz diante dos homens. E como é isso, Jesus? Luz é virtude. Luz é uma palavra que simboliza virtude, inteligência, energias, boas energias, é irradiar tudo isso. Luz é conhecimento, é buscar conhecimento e não deter esse conhecimento conosco mesmos, mas colocá-los para fora, para que esse conhecimento também alcance outras pessoas. Não é? Nos livrarmos das influências negativas, não deixarmos nos influenciar por coisas negativas, porque o mundo está muito negativista, insensíveis. Esses jornais de hoje em dia, que a gente liga a televisão e só vê crimes, maldades, violência, sangue, isso mexe com o nosso inconsciente, com as nossas emoções. Isso, com o passar do tempo, nos deixa insensíveis. Nos deixa insensíveis. O mundo está ficando insensível por causa da mídia, que parece que quer nos fazer insensíveis. Só mostra a violência, tem pessoas que não querem sair de casa mais com medo. Tem. Mas precisamos sair, não é assim não. É que o mal faz muito alarde, faz um escândalo. O bem não, o bem é silencioso. Meus amados, tem muito bem acontecendo, tem muito amor acontecendo no planeta Terra. Isso que as mídias nos mostram, de violência, de sangue, de crueldade, acontece, mas não na proporção como eles falam, como eles fazem. Porque o mal faz muito alarde, dá muita audiência, é impressionante, mas nós não devemos entrar nessa onda. Devemos fazer gerar em nós, ou girar em nós, o amor. E os nossos centros de força, os nossos chakras, eles desenvolvam boas energias e saiamos sem medo de ser feliz. Não é? Então a gente precisa não deixar que as más influências nos ataquem. As fake news, as informações falsas, né? Que a gente se proteja de tudo isso. Se você pegar isso é ciência pura. Se você pegar 10 formigas pretas com 10 formigas vermelhas, colocar dentro de um recipiente, de um Tupperware, por exemplo, e tampar, você vai perceber que as formigas pretas e as formigas vermelhas, elas entram em harmonia umas com as outras, elas não se atacam, elas ficam por ali, circulando dentro do recipiente, do Tupperware, tranquilas.
Mas se você pegar, de repente, fechar aquele recipiente Tupperware e balançar, sacoalhar para lá e para cá, deixando-as todas perturbadas e machucadas, quando você parar, as formigas vermelhas começam a atacar as formigas pretas. As pretas começam a atacar as formigas vermelhas, pensando que a causadora daquele tumulto, daquela bagunça, daquela turbulência foi a outra. Uma pensa que foi a outra pensa que foi a uma. E aí elas começam a se degladiar. E nem se dão conta de que quem fez a bobagem foi a pessoa, outra pessoa de fora que balançou tudo aquilo. Mas aí, quando voltam à camaria, elas começam a se atacar. É impressionante. Meus amados, se nós não nos deixemos contaminar pela maldade dos outros, porque às vezes são os outros que querem que nós nos perturbemos, né? E busquemos sempre a serenidade, que procuremos ser sempre felizes, independente do que o mundo faça ou pense ao meu favor, né? Porque a felicidade consiste em estar em paz conosco mesmos, mas que possamos sair de nós mesmos, sempre em benefício do próximo. Que estendamos as nossas mãos quando precisarmos de alguma ajuda e que tenhamos sempre as nossas mãos estendidas quando precisarmos socorrer alguém, quando precisarmos ajudar. E essa questão de família, essa questão de viver em sociedade, é desde que o homem é homem, é desde que o mundo é mundo também, desde quando formos tomando consciência de nós mesmos, da importância de vivermos num clã familiar e deixando de ser nômades, foi que essa coisa da família sempre aconteceu no reino humano. Porque no reino animal também sempre tem as agrupações familiares. Os animais também vivem em bando, também vivem em grupos, não é isso? E isso é desde as eras mais remotas. Se nós olharmos então os minerais, né? Por exemplo, não é em todo lugar que tem ouro. Tem determinada região que o ouro ali impera. Como, por exemplo, garimpo de Serra Pelada e outros garimpos que existem, são em lugares propícios para aquilo. Como se fosse uma família de ouro que ali se agrupassem. Né? Até no reino mineral, a gente pode ver a instituição da família acontecendo. No reino animal também e no reino hominal principalmente. A gente tem esse instinto gregário, de sermos gregários com os outros, e precisamos aprender a ser gregários, a amar, principalmente dentro da família. Eu escrevi uma poesia que agora eu vou deixar como encerramento desta fala, porque ela vai trazendo essa questão de evolução da família, a partir do reino mineral até o reino hominal, até atingirmos a angelitude. Né? O título da poesia chama-se Família Universal, que está inclusive no meu livro, né, Conversando sobre a Vida, que eu estou levando nas palestras presenciais para aqueles que se interessam. Então diz assim: Família Universal. Incessantemente pulsa a vida, sob a égide de Deus onipotente, no reino mineral estar latente, na lei de afinidades exercida, pelos átomos e moléculas atraídas pela força de atração universal, onde Deus, nosso Pai Celestial, no comando exerce a influência com justiça, amor e sapiência na criação da família mineral. Se a família dorme no mineral após milênios de incessante evolução, ela agita-se em grande comoção ao adentrar no reino vegetal, onde o fluido cósmico universal lhe reveste de toda a vida orgânica, e sob esta divinal mecânica a família vegetal se estabelece, evolui, progride e se enaltece no contexto de toda essa dinâmica. E assim o espírito congregado em família continua evoluindo e no reino animal vai ressurgindo entre raças e espécies separado, progredindo do invertebrado ao vertebrado sob a égide de espíritos tutelares, habitantes de espaços estelares que trabalham para o Criador, nosso Deus de justiça e de amor. E assim vamos desde eras milenares. Depois que o princípio inteligente, a viver basicamente do instinto,
desse reino começa a ser extinto para surgir como homem consciente, o amor passa a ser mais abrangente no sublime laboratório familiar e no impulso de sempre se agregar, o espírito procura na família o sentimento de amor e de partilha na infinita senda milenar. Família, divina instituição, célula máxima da sociedade, onde o espírito de fraternidade tende a crescer no coração, através de gregária união e afinidade espiritual, comunhão de vida, comunhão de ideal, laço eterno de partilha e de amor, é na família que iremos aprender a crescer como espírito e em moral. E no seio sagrado da família, anelando amar sem distinção, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso cônjuge, nosso filho e nossa filha, para alcançarmos a grande maravilha que planejamos antes de nascer. Só o amor nos fará vencer as provas tão duras dessa vida. Na família, no lar, na grande lida, o desiderato irá acontecer. Que Jesus abençoe o clã de amor que acolheu-nos com tanta alegria, que haja entre nós a empatia e o amor que o Cristo ensinou. Que o amparo do nosso Criador envolva toda a família mundial, que vivamos de forma fraternal para atingirmos a grande plenitude, agradecendo a Deus, sempre a miúde, eterno Pai da família universal. Meu querido, minha querida, que os ventos da prosperidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da alegria, da felicidade e do amor sempre brilhe em seu rosto e ilumine seus passos, levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caia sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus o tenha ou que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos agradecer a Deus. Eu já estou com meu copo com água aqui para ser fluidificado, energizado. E vamos agradecer a Deus vibrando. Vibrando o amor. Que as nossas vibrações de amor consigam sair de nós mesmos em benefício do próximo. Porque precisamos amar. E depois de recebermos tanto nesta noite maravilhosa, que o nosso alto amor se transforme em amor altruísta e saia de nós mesmos através do pensamento, em benefício daquele que necessita. E há tantos necessitados na terra, meu Pai. Há tantos choros e ranger de dentes. Há tantas famílias necessitadas, às vezes, do básico para as suas subsistências. Vibremos para que o socorro chegue, para que essa situação não demore muito, e que todos possam ter o necessário para as suas vidas. Há tantos enfermos, meu Deus. Há tantas situações de enfermidades. Que haja cura. Que as nossas vibrações de amor possam abraçar cada enfermo, levando a cura, a paciência, a resignação, porque todos merecem ser felizes. Que as nossas vibrações de amor envolvam todas as instituições de tratamento, todos os hospitais e aqueles que também trabalham no setor da saúde. Que todos possam ser auxiliados pelas nossas vibrações de amor, para terem paciência e amor no trato com aqueles que estão tão vulneráveis e necessitados. E que as famílias também sejam envolvidas pelas nossas vibrações de amor. Que tenham paciência, esperança no futuro e que no ambiente doméstico desenvolva a paciência, o amor, o perdão, para que essas energias benignas alcancem as nossas crianças, que serão herdeiros de um mundo melhor, que farão parte de um planeta de regeneração. Portanto, as crianças cresçam
em harmonia, tendo suas educações embasadas no Evangelho transcendental de Jesus. Vibremos pelos nossos governantes para que eles sejam felizes nos seus mandatos e hajam com sabedoria e equilíbrio, para que haja melhor distribuição de renda e, sobretudo, que haja paz no nosso planeta tão necessitado dela, envolvendo o nosso planeta com energias balsâmicas de amor. Queremos vibrar pelos desencarnados, sobretudo aqueles que desencarnaram mais recentemente e ainda não se encontraram no mundo espiritual e ainda estão passando pela perturbação pelas quais todos passam. Que despertem desta perturbação espiritual e encontrem o limiar de uma nova vida. Olhem para si mesmos e arrependam-se se porventura encontrem algo de que precisam se arrepender. Porque é o arrependimento que abre as portas para o limiar de uma nova vida. É através do arrependimento que as equipes socorristas chegam e alcançam-nos no nosso sofrimento e nos resgatam e nos ajudam. Portanto, que todos pensem na possibilidade de arrependerem-se de alguns erros que porventura tenham cometido. E assim, imaginando o planeta todo envolto nessa luz de amor, nessa vibração tão sincera que procuramos emanar de nós mesmos, que sob as bênçãos de Deus pedimos licença para encerrar o trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tomar o nosso copo com água. Muito obrigado a todos.